Nós entregamos a ministração dessa palavra ao Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito. Que em nome de Jesus o Senhor esteja presente aqui no nosso meio, toda autoridade, toda liberdade, seja o Senhor. Que o Senhor possa estar visitando cada coração aqui, que possamos sair daqui com a palavra esclarecida para o nosso bem e para a honra e glória do Teu santo nome. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós queremos relembrar aqui que a Bíblia é a palavra viva. Nós vamos ver alguns textos aqui em que a Bíblia fala claramente conosco. Ela está nos mostrando, ela falando conosco. Nós já começamos aqui, por exemplo, em Hebreus, capítulo 1. A Bíblia fala aos hebreus. Os hebreus são os descendentes de Abraão. Diz assim, a revelação de Deus, diz, capítulo 1, verso 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. A Bíblia está nos dizendo aqui, dizendo em particular para os hebreus, está dizendo aqui, ó, hebreus, havendo Deus falado outrora com vocês, de uma maneira, pelos profetas, hoje ele fala pelos filhos. Como nós vamos entender isso? Nós vamos ver que a Bíblia nos fala a respeito dessa caminhada progressiva do ensinamento da Bíblia. Por exemplo, nós começamos o entendimento da Bíblia lá desde Adão, lá desde Moisés. Mas muito antes de Moisés, já existia o mundo. O mundo. Pessoas humanas, animais, tudo existia, as águas, terra, mato, existia tudo. O ser humano. Porém, aprove a Deus criar um povo que fosse testemunha dos feitos dele num projeto de salvação para a humanidade. Então ele chama Moisés e dá esses entendimentos a Moisés. Nós conhecemos a história, está lá em Gênesis. Quando ele faz aquele ensinamento para Moisés, o povo já tinha passado por cativeiro, já era um povo antigo, não era um povo novo. O povo já tinha passado por várias gerações. Aprove a Deus, a partir daquele momento, ele criou um povo, depois ele esclareceu a Moisés o que ele queria para aquele povo, qual a finalidade daquele povo. Aquele povo tinha o compromisso de levar uma mensagem para a humanidade. Aí nós vamos entender o caminhar progressivo da história da humanidade, da história do projeto de salvação para a humanidade. Então diz aqui que em Isaías 59, 17, fala da Isaías 59, 17, vamos ver como que intitula aqui esse texto. É muito importante a gente entender determinadas coisas que são muito simples. E essa simplicidade nos liberta em Isaías 59, 17. Essa simplicidade nos poupa
de andar na escravidão de homens ou de instituições. É a palavra falando conosco. Diz aqui em Isaías 59, fala-se que confissão da maldade nacional. Está dizendo a maldade para o povo hebreu, a maldade do povo hebreus. Aí ele diz assim, no verso 17, diz assim: vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. O que está dizendo aqui? Isaías está dizendo que é o Isaías, o profeta messiânico, o profeta que profetiza a vinda de Jesus, que Jesus vinha, tal qual nós conhecemos a história de Jesus. Ele veio humilde, passou por sacrifício, por crucificação, passou por essa situação toda. E ele diz assim, ó, vestiu-se de justiça. Ele estava como homem lá na Palestina, lá na terra dos judeus. Vestiu-se de justiça, como de couraça. Ele vestiu-se de justiça, a justiça nele, como se fosse uma couraça. Pôs o capacete da salvação sobre a cabeça. Pôs o capacete, a proteção, que todo mundo visse nele a salvação. Nele a salvação. Pôs sobre si a vestidura da vingança. Pôs sobre ele a vestidura da vingança que fariam contra o povo de Deus. Toda vingança que fosse feita ao povo de Deus seria em Jesus. E se cobriu de zelo. Nunca pecou. Nunca transgrediu nenhuma das leis. Como de um manto. Essa cobertura foi como um manto natural sobre ele. Ele nunca fez excesso nenhum para mostrar alguma santidade, alguma coisa, um homem natural, normal. Esse foi o profeta Isaías, no Antigo Testamento, ainda falando para o povo judeu, profeticamente para toda a humanidade. Ele diz, em função disso, o apóstolo Lucas, já no Novo Testamento, na progressividade da palavra de Deus até os nossos dias, por isso que eu digo que nós, se nada estamos fazendo aqui, nós estamos procriando, estamos caminhando, estamos levando de geração em geração, a palavra tem caminhado. Aí, em Lucas 22, do verso 35 ao 38, nós temos uma chamada aqui que fala, as duas espadas. Duas espadas. Aí diz assim, 22, né? Lucas 22, de 35 a 38. Nós estamos saindo do Antigo Testamento, dos profetas, e nós vamos lembrar que lá em Hebreus, quando nós lemos ali, que foi falado pelos profetas. Hoje fala pelos filhos. Então Lucas está revelando o que Jesus falou. O que foi ensinado através de Jesus. Aí diz assim, fala sobre duas espadas. Por que a Bíblia precisa de nos esclarecer? Precisa que a Bíblia seja uma palavra viva para falar conosco, para nós entendermos o que a Bíblia está falando.
Por que nós precisamos de ter intimidade com a Bíblia? Nós precisamos estar lendo a Bíblia, fazendo essas comparações, exatamente porque a Bíblia, ela fala conosco, ela nos ensina a caminhar, a entender. Aí diz assim, as duas espadas, diz assim no verso 35, a seguir, saiu do Antigo Testamento, da época dos profetas, que já passou, e entra na nova era, na era da graça, em Cristo Jesus, saindo do período da lei, entrando no período da graça, o conhecido como o Novo Testamento. Aí diz assim, fala sobre duas espadas, diz assim, verso 35, a seguir, está seguindo, Jesus lhes perguntou, Jesus está caminhando e conversa com os discípulos dele, aqueles 12 que caminhavam com ele, e pergunta assim, quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, faltou-vos, porventura, alguma coisa? Nada, disseram eles. O que nós vamos entender aqui? A Bíblia está dizendo que Jesus está estendendo essa pergunta a nós hoje. E ele está dizendo assim a nós. E nós temos que entender que a Bíblia fala para os salvos. Jesus está dizendo assim, olha, quando vocês me conheceram, quando vocês encontraram comigo, vocês conheceram a minha palavra, vocês conheceram o meu ensinamento, que vocês, eu disse que ide, pregai o Evangelho, dai testemunho, sem bolsa, sem dinheiro, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos alguma coisa porventura? Nós que nos sentimos salvos, temos passado privações, fome, nudez, frio. Está perguntando. Está perguntando para quem que se diz salvo, que se sente salvo. Aí ele diz assim, aí aquele que responde assim, nada. Disseram ele, não faltou nada. Por isso que eu vou voltar lá, onde diz que somos importantes para Deus. No 36, diz assim, então lhes disse, Jesus continua dizendo, agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. O que está dizendo, o que está representando a espada? A espada está representando o conhecimento, a sua proteção, que a espada que nos protege. A espada é a palavra de Deus, é o ensinamento de Deus. Ele diz assim, olha, então lhes disse, agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, que não tem preparo, não tem força, qual é o seu sentimento? Como que você tem se sentido perante Deus? Qual é a realidade bíblica para a sua vida? Como temos sentido na nossa vida? Qual é a nossa experiência com Deus? Aí ele diz assim, venda a sua capa e compra uma espada. Venda aquilo que ele diz aqui que não faltou. A capa não fez falta, a bolsa não fez falta, o alforje não fez falta, a sandália não fez falta. Por isso ele diz aqui no verso 35, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles.
Olha que ele diz que quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandália, faltou-vos alguma coisa? Nada, disseram ele. Então lhes disse, agora porém, quem está assegurando a sua tranquilidade, a sua segurança é o que você tem, o alforje, a bolsa, a sandália, tome-a como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua e compra uma. Está dizendo o seguinte, abre mão dessas coisas que às vezes é o nosso Deus, é o que nos dá esperança e que nos fortalece a nossa caminhada, abra mão disso e assegure-se na fé, na experiência que nós temos com Jesus, com a experiência do Espírito Santo. É isso que Jesus quer. E diz assim, 37, pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Importa o que cumpre nele. Todo o sofrimento, toda a carência, tudo cumpre nele. Que ele está passando por isso, passou por isso por nós aqui na terra. Que isso, todo o sacrifício já foi passado por nós, mas nós precisamos de entender isso. Todos nós temos uma missão aqui na terra. Às vezes, quando nós passamos por alguma situação, essa situação, por mais dolorosa que seja para a gente, pessoalmente, isso está fortalecendo alguém. Está dizendo, olha, eu vejo, eu admiro fulano mesmo com essas dificuldades, ele está sempre fortalecido, está sempre alegre, sempre esperançoso. Isso é um testemunho que se dá na vida e na caminhada pela terra. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores. Ele foi colocado, ele, Jesus, crucificado entre dois malfeitores. Foi contado com gente de quinta categoria. Gente indesejável. Porque o que a mim se refere está sendo cumprido. O que se refere a Jesus? Que ele é poderoso, que ele salva. Nós temos que ter essa garantia da salvação em Cristo Jesus. Como nós vamos saber se o mundo realmente carece de salvação? Muito simples. Vamos fazer uma avaliação do mundo. Como que é o mundo? Qual a esperança que o mundo nos dá? O que nós podemos esperar do mundo? Qual a nossa certeza do mundo? Com tanta catástrofe, quanta complicação nós temos assistido. Qual a esperança? Porque nós, muitas vezes, nós só sentimos quando acontece conosco. Mas está acontecendo a cada dia. Como nós temos visto isso? Então lhe disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes, basta. O que está dizendo 2 espadas? As 2 espadas ali está dizendo, é o Espírito, a palavra de Deus. É o suficiente para nós. É o Espírito e a palavra de Deus. Nós precisamos de entender isso aí, porque senão nós vamos viver uma paranoia. Se nós não podemos crer, nós não podemos viver a vida espiritual, tem alguma coisa errada. Porque nós não podemos viver essa situação esquizofrênica de viver uma vida carnal, uma vida espiritual. Aqui, o apóstolo Lucas, nós ouvimos primeiro o profeta Isaías falando conosco.
falando para a humanidade. Nós estamos assistindo aqui o apóstolo Lucas falando nos novos tempos, no tempo da graça, para os salvos em Cristo Jesus. E nós vimos aqui também que o próprio apóstolo Paulo, que foi encarregado, agora nós já saímos lá da Palestina, através do Lucas, que caminhou pela Palestina, e estamos já falando para os gentios, todos aqueles que não são judeus. E vem a palavra do Paulo, e diz primeiro para os Efésios, ele diz lá em Efésios capítulo 6, verso 17, ele diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós precisamos de entender, buscar o entendimento da palavra de Deus. A palavra de Deus que pode nos alimentar, que pode nos fortalecer, que pode nos dar a esperança. Só a palavra de Deus. Só a experiência que nós temos com Deus, só a nossa vida espiritual, nossa experiência no dia a dia. E o mesmo apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios, fala para os de Tessalônica, aos Tessalonicenses, ele diz no capítulo 5, ele diz no verso 8. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 8. Ele diz que nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Por que ele diz nós somos do dia? Nós somos salvos, estamos na luz, não estamos nas trevas. Está vendo a diferença que tem do salvo para o insalvo? O porquê da necessidade de salvação? Nós que somos do dia, sejamos sóbrios, conscientes, sem dúvida, sem medo, sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, revestindo-nos, fortalecendo, cobrindo-nos de fé. Ninguém tem fé se não tem experiência. Nós não podemos ter fé, uma fé imaginária, nós temos que ter fé vivida, fé, experiência. E diz, e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos viver isso. Porque senão nós vamos viver, como eu já disse, uma paranoia, um sofrimento. Porque a palavra diz, lá no Evangelho de João, diz que, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra nos mostra aqui, se nada for suficiente para a nossa fé, para a nossa garantia, até o fato de nós vivemos um período muito limitado aqui na vida, nós vamos saber que realmente nós temos uma vida aqui limitada. Esse limite vai ser vencido e nós vamos desencarnar. E nós não temos como comparar nem a palavra da Bíblia com os rudimentos do mundo, como também não temos como comparar a vida por ninguém, por exemplo, que tenha vivido aqui, que está vivendo aí 200 anos, 120 anos, 150 anos. Todos vamos ter final de vida. Então nós temos de ter isso como experiência e buscar viver uma experiência com Cristo. Viver uma vida diferente, uma vida de amor, uma vida de fé. Mas não pode ser uma fé imaginária. Não pode ser uma força do pensamento positivo. Não pode. Tem que ser uma experiência. E nós só podemos ter experiência daquilo que vem passando conosco. Nós temos, às vezes, de voltar lá na nossa tenridade e vir vendo como tem caminhado a minha vida. Como que eu vivi até agora.
Como tem sido? Nós precisamos de realmente ter certeza que Deus tem operado em nossa vida na pessoa de Jesus. Que aquilo que Jesus diz que é bom que eu vá, para que venha o Consolador, isso é uma realidade na nossa vida. Que hoje nós estamos direcionados pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que fala conosco, é o Espírito Santo que nos mostra, é o Espírito Santo que nos chama-nos a atenção. Muitas vezes nós vemos determinadas coisas, eu já tinha pensado nisso, já tinha visto isso. Esse é o Espírito Santo que está preparando o nosso coração. E isso tem que servir de experiência para a nossa vida. Porque se nós ficarmos apenas e tão somente levando uma vida de religiosa, de frequentar aqui, frequentar ali, frequentar aqui, nós vamos chegar a lugar, nós precisamos de desprender, nós precisamos de sair dessa escravidão, nós precisamos de viver a Bíblia. A Bíblia precisa falar conosco. A Bíblia precisa de tirar todas as nossas dúvidas, e as nossas dúvidas só podem sair dessa forma. Nós temos que entender isso. Olha, o profeta disse isso. O profeta disse, e isso está acontecendo, desde o profeta messiânico Isaías disse. O apóstolo Lucas também falou isso. O apóstolo Paulo também falou isso. Então, a Bíblia, ela vai se revelando, se confirmando a cada dia que nós vamos passando. E a vida vai nos mostrando, a malignidade do mundo vai sendo vista. E a nossa particular vida também vai sendo vista. É isso que nós precisamos de viver. Essa é a vida que nós precisamos de levar para que possamos viver uma vida mais amena. Até porque se nós não levarmos uma vida menos sofrida, não tem razão da nossa salvação. Que salvação é então? Nós precisamos de viver isso. Nós vamos entender que em qualquer situação, Deus está conosco. E todos nós somos instrumentos de Deus. As dificuldades que nós passamos é como instrumento de Deus. E as alegrias que nós passamos também é instrumento de Deus. Isso que nós precisamos de viver. Se nós não vivermos isso, meus irmãos, nós estamos aí ridicularizando a nossa fé. Se nós andarmos queixando de tudo, com medo de tudo, nós não estamos dando um bom testemunho de vida com Cristo. Nós precisamos de valorizar o que nós temos. Quero que valorize o que você tem. Você é alguém, você é muito importante para Deus. Ainda que as suas lutas tenham sido, a seu modo, difícil, mas é preciso saber que, olha, para Deus eu sou importante para Deus. Amém, meus irmãos? Essa palavra para a nossa reflexão, para o nosso conhecimento, para que possamos caminhar numa vida, que nós possamos realmente dar bom testemunho. Nós não damos testemunho com o nosso sofrimento, com a nossa humildade, não. Nós temos que dar o testemunho reconhecendo que nós somos beneficiados pelo amor, pela bondade de Deus. Amém?